Olá, aqui Maurício Ângelo, repórter, editor do Observatório da Mineração. Falar hoje sobre o garimpo. A APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, precisou recorrer novamente, diga-se, ao Supremo Tribunal Federal para tentar impedir que um genocídio ocorra em algumas das principais terras indígenas do Brasil, sendo que em três, sobretudo, a questão do garimpo está bastante crítica. Na terra indígena Yanomami, em Roraima, na terra indígena Munduruku, no Pará, e também na Kayapó. Semana passada, garimpeiros, muitos deles ligados ao PCC, Grupo de Narcotráfico de São Paulo, inclusive, segundo apurações da Amazônia Real e de vários outros sites, fizeram vários ataques a indígenas na terra Yanomami, confirmando que foi alertado lá no início da pandemia pelas principais lideranças do povo de que o preço do ouro em alta no mercado internacional, considerado, e a invasão histórica dos garimpeiros na região, que nunca foi combatida pelo governo federal, levaria a essa situação. Ano passado, o Dario Yanomami, que é uma das lideranças, eu conversei com ele, inclusive fiz uma entrevista com ele ano passado, se reuniu com o Mourão, vice-presidente do Brasil, mostrando pela situação e pedindo para que o exército expulsasse os garimpeiros da terra indígena Yanomami, o que não foi feito. E isso, obviamente, levou até a situação de hoje. Na terra Munduruku, no Pará, o Ministério Público Federal pediu a intervenção federal diante de vários ataques que foram feitos por garimpeiros contra associações de mulheres indígenas Munduruku, e diante da situação bastante drástica do garimpo, que também é um problema histórico ali na região. Foram vários os ataques, são vários os registros, os relatos, os reportagens que mostram organizações criminosas atuando dentro da terra indígena Munduruku. É importante lembrar que, primeiro, o Mourão, que não fez nada para expulsar os garimpeiros da terra Yanomami, ele é muito próximo de lideranças históricas do garimpo, como o de José Altino Machado, que é uma liderança dos garimpeiros de Roraima. Então fica a pergunta, como que foram várias reuniões do Mourão com o Altino e outras lideranças do garimpo, que são presença frequente em Brasília, no Ministério de Minas e Energia, na Agência Nacional de Mineração, como eu mostrei aqui em várias reportagens. Como que um governo que tem essa relação tão íntima, tão próxima com lideranças e associações de garimpeiros, vai de fato cumprir a lei? É de se questionar, não é? Bolsonaro, junto com o presidente da FUNAI, se reuniu recentemente, fora da agenda inclusive, com uma associação de alguns indígenas do Pará, dos Kayapó, em Brasília. Nessa reunião, Bolsonaro incentivou que os indígenas pressionem os deputados a aprovar o projeto de lei 191/2020, que libera a mineração em terras indígenas. O presidente da FUNAI tem feito uma campanha aberta para que o agronegócio e a mineração avancem sobre as terras indígenas, seja por esse projeto de lei, seja incentivando diretamente que indígenas que são favoráveis ao garimpo e ao agronegócio pressionem esses deputados e coloquem projetos em andamento. Nessa reunião que eu revelei aqui, Marcelo Xavier, presidente da FUNAI, chegou a recomendar para o madeireiro que entrasse com uma ação contra uma associação indígena dos Kayapó que é contra o garimpo. Ou seja, a FUNAI e o governo federal estão literalmente engajados em um lobby a favor do garimpo, que leva a essa situação de genocídio, como alerta a PIB. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos também manifestou sua preocupação com essa situação. As lideranças Yanomami, as principais lideranças indígenas, têm denunciado isso há muito tempo. O Ricardo Salles, que agora acaba de ser alvo, de busca e apreensão da Polícia Federal, envolvido num esquema mundial de tráfico de madeira, assim como o presidente do IBAMA, que é o principal órgão responsável pela fiscalização, foi afastado do cargo. É algo inédito no Brasil, que jamais aconteceu, e que
está dentro do contexto que nós aqui, vários outros repórteres, vários outros veículos vem mostrando desde o início do governo Bolsonaro. O total alinhamento ao garimpo, ao agronegócio, aos madeireiros, que afetam diretamente os indígenas, as terras indígenas, e ameaçam a vida dessas pessoas. Quem sabe, com pressão internacional, com o STF tendo que atuar novamente, o governo seja obrigado a agir, porque as ligações são umbilicais e colocam em xeque a capacidade, a disposição do governo em fazer alguma coisa de fato. É isso, obrigado, até a próxima. Um abraço.